Até aqui, o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, tem cuidado das nossas vidas. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Eu falarei um pouco sobre a presença do Santo Espírito em alguns ministérios. Mas nesse estudo estarei falando da presença do Santo Espírito no ministério adventista. Deixe preparado aí, se o Senhor escrever, seu copo com água. No final iremos participarmos desta bênção e também faremos a oração da fé. Aqueles que vão cursar teologia ou que estão cursando teologia, que vão abrir um ministério, pastorear um ministério, a primeira aula, primeiro ensinamento que estes deveriam terem, saber, é do trabalho do Santo Espírito dentro da igreja. A atuação do Santo Espírito em um ministério. Caso este líder ignore a presença do Santo Espírito, não dar ouvido à presença do Santo Espírito, à voz do Santo Espírito no seu ministério está morto. É como um pastor morto, uma igreja morta, com membros mortos espiritualmente. E eu escreverei sobre igrejas mortas. No livro de João, no capítulo 16, exaltado Senhor, seja a santidade do Santo Espírito, exaltado seja a glória do Cordeiro. Nos dê compreensão, Senhor, sabedoria, para entendermos estas verdades. João 16, de 8 a 10. Ali fala que o Santo Espírito, quando ele vier, ele convenceria, ele converte o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça, do juízo, transforma, liberta, nos dá o renovo. Aqueles que não entendem nada de Bíblia, se os senhores pensarem somente um pouco, os senhores irão saber que o trabalho do Santo Espírito dentro de qualquer ministério, ele é primordial, ele é essencial. Sem a presença do Santo Espírito, sem a ajuda do Santo Espírito, qualquer ministério, sem exceção, está morto. Durante 20 anos, estou falando um pouco sobre o ministério adventista nesta série que estou apresentando. Durante 20 anos que eu estive no ministério adventista, eu ignorei. Lá
eu aprendi a ignorar totalmente a presença, as virtudes, as grandezas do Santo Espírito neste ministério. E aí vejam, senhores, esta foi a pobre experiência que eu tive no ministério adventista. Ignorar totalmente a presença do Santo Espírito. E no livro de Mateus 7, versículo 2, ali o Senhor fala: com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Com o mesmo desprezo que o ministério adventista do sétimo dia despreza, não fala, não busca, não clama pelo Santo Espírito, eles serão desprezados. Estão sendo ignorados e serão ignorados no dia do juízo. Eu reprisarei: se os senhores pensarem somente um pouco, os senhores irão ver que o ministério que despreza o Santo Espírito, que não busca, não fala, não clama, ele está morto espiritualmente. Porque quem renova, quem transforma, quem liberta, quem nos faz nascer de novo, quem nos dá o gozo espiritual é o Santo Espírito. E aí vejam, senhores, a mulher que fundou esse ministério, a Ellen White, ela trocou a presença do Santo Espírito pelos seus sonhos e as suas visões. E isto contamina toda a pessoa que vai frequentar este ministério. Ignora a presença do Santo Espírito. Ignora o novo nascimento. Se algum adventista ver este estudo, tire as suas conclusões. Durante tanto tempo, o tempo que os senhores estiveram ou estão no ministério adventista, quantas vezes os senhores ouviram a busca pelo Santo Espírito neste ministério? E o Santo Espírito deve ser buscado. Não tem esse negócio, como os adventistas falam, que as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto somente não basta. Temos que buscar o Santo Espírito todos os dias da nossa existência. Buscá-lo, clamá-lo, adorá-lo, reivindicar a cada dia a sua presença no nosso viver diário. Não pensam, senhores, que se nós não buscarmos o Santo Espírito, que ele vai nos usar contra, muitas vezes, as nossas vontades. E aí vejam, senhores, por que a Ellen White trocou a presença do Santo Espírito pelos seus sonhos, contaminou este ministério totalmente. E qual que é as consequências desta troca de Ellen White do Espírito Santo
pelos seus sonhos, as suas visões. Ellen White nunca acertou um cumprimento profético durante o tempo da sua vida. Nunca acertou uma interpretação profética. Nem ela, nem os pastores adventistas, nem o ministério adventista. 2.300 tardes e manhãs eles não sabem interpretar. Juízo investigativo, juízo final, eles não sabem. Aí vejam os senhores as consequências de um ministério abandonar a presença do Santo Espírito. E aí vejam os senhores como os adventistas do sétimo dia, direi outros também, ignoraram, têm ignorado as grandezas do Santo Espírito. Eles serão ignorados. Eles estão sendo ignorados e serão ignorados no dia do juízo. E aí vejam os senhores, durante 20 anos frequentei o ministério adventistas. Eu vi, assisti várias congregações, concentrações, vários congressos, ouvi vários líderes, dirigi várias igrejas, mas nunca ouvi alguém desse ministério mencionar o Santo Espírito, buscar o Santo Espírito, falar do renovo espiritual. E aí vejam os senhores, porque o ministério adventistas está nas trevas. Falta do Santo Espírito. Não é só o ministério adventista. Falarei de outros no próximo estudo. E se eu estivesse no ministério adventista até hoje, eu não amaria o Santo Espírito conforme eu amo. Não buscaria Ele conforme eu busco, porque lá não tem isto. Esse canal seria um canal vazio, sem a presença do Santo Espírito, conforme tem muitos canais por aí, muitos pastores vazios. E aí veja os senhores, os adventistas do sétimo dia, eu tenho autoridade do Santo Espírito para falar. Eles são frios como a geladeira. O coração deles duro como uma pedra. Porque aquela que fundou este ministério resolveu trocar o Santo Espírito pelos seus sonhos, suas falsas visões. E isto contamina todo crente que vai frequentar o ministério adventista. Estas músicas que os senhores ouvem, que a gente vê quartetos cantando, corais, conjuntos, isto não desperta os adventistas, porque são frios, são mortos espiritualmente. Então, aqueles que vão dirigir o ministério, abrir uma igreja, se não atentar para o trabalho do Santo Espírito dentro da igreja, esta igreja fica morta. Pastores mortos, crentes mortos espiritualmente.
como os adventistas, vivos por fora, mas mortos espiritualmente por dentro. Portanto, aqueles ministérios que têm ignorado a presença do Santo Espírito no seu ministério, não busca, não clama, porque basta compreendermos só um pouco da palavra para compreender que quem converte, quem transforma, quem faz nascer de novo, quem liberta no ministério é o Santo Espírito. E sem isto, o ministério está nas trevas, não tem renovo, não tem a presença do Santo Espírito. Como estes ministérios, adventistas e outros que falarei mais para frente, têm ignorado o Santo Espírito, eles estão sendo ignorados e serão ignorados no dia do juízo final. Infelizmente. Onde que eu aprendi a buscar o Santo Espírito? Na igreja, no meu quarto, no meu lar, que eu tenho clamado, buscado, despertado este amor, este desejo de ter o Santo Espírito a cada dia no meu viver diário. E aí veio os senhores. É o convite feito para todos nós, todos os adventistas, todos aqueles que estão frequentando um ministério. Busque o Santo Espírito incessantemente. Onde? Na igreja? Não, no seu lar, no nosso quarto. Busque o Santo Espírito, que Ele, pela sua infinita grandeza, pela sua infinita misericórdia, irá nos visitar pela sua infinita sabedoria. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, recebam bênçãos, o renovo do Santo Espírito, para a glória do Teu santo nome. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé. Senhores que têm me assistido, se fizerem a oração da fé nesse canal, certamente os senhores serão visitados pelo Santo Espírito, serão renovados, irão despir-se de toda a falsa doutrina. Estenda as suas mãos para cá, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, todo vestígio do mal possa ser repreendido para a glória do Teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e creia. Meu Pai, visita esse homem, esta mulher, com a presença do Santo Espírito. Arranque do interior deste toda a falsa doutrina, tudo aquilo que não procede do Senhor. Na autoridade que pusestes em minha vida, eu repreendo todo o mal com fogo do Espírito para o inferno maligno, na autoridade que é na glória do Cordeiro. Agora repita comigo: na grandeza do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai do meu espírito, sai do meu corpo, sai dos meus caminhos, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a presença, a proteção, a direção, a iluminação do seu Santo Espírito no seu viver diário para a glória do Teu santo nome.
Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria a cada dia, dando-lhe a sua proteção. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.